Eu queria que você fechasse os teus olhos, eu queria orar, amém? Senhor Deus, eu entrego esse momento nas tuas mãos. Sabemos, Deus, que a tua presença está nesse lugar, porque durante o louvor a gente já pôde sentir, Deus, o teu Espírito tendo livre acesso no nosso meio. E agora, Deus, que a tua palavra entra, Pai, no nosso coração. Fale, Deus, nas nossas vidas, em nome de Jesus. E tudo aquilo, Pai, que o Senhor preparou para cada um de nós, nessa noite, possa invadir, Deus, o nosso coração e que essa semente nos traga o fruto para qual ela foi enviada, Pai. Que a tua palavra seja viva, Deus, e eficaz no nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos aqui reunidos hoje por conta de um nome, né? Jesus Cristo. E a gente tem Jesus como o exemplo de amor por nós, né? Teve uma missão, se entregou por cada um de nós. A missão de Jesus, ela não tinha um plano B, né? É importante que isso fique bem claro. Você até pode falar para a pessoa que está ao seu lado, Jesus Cristo não tinha um plano B, fala para ela. Porque a gente vê que Deus tentou de várias formas, criou Adão, Adão pecou. Depois de um tempo, acabou com o mundo ali na arca de Noé, e o mundo se corrompeu novamente, até que veio Jesus Cristo trouxe paz, trouxe calma para o nosso coração, e Jesus Cristo nos reconectou com Deus. Só que Jesus Cristo já era o plano A desde o início, porque a Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então o plano Jesus por nós já existia. Ele não foi Deus tentando de várias formas e agora falou, só tem a última chance e agora é Jesus. Não. Jesus Cristo estava pronto e preparado para ser entregue pela minha vida e pela tua vida antes da fundação do mundo. Posso ouvir um amém? Só que Jesus Cristo, com todo o amor e tudo aquilo que tinha dentro dele, de viver aqui, de ensinar, de deixar um legado que 2000 e tantos anos depois estamos aqui reunidos pelo mesmo nome. Ontem, antes de ontem, desde quinta-feira, 10 mil pessoas estavam reunidas no ginásio do Ibirapuera na conferência por causa de um nome, Jesus Cristo. Só que Jesus Cristo em toda a sua grandeza, Jesus Cristo em ser o Filho de Deus, né, o ser mais poderoso que já pisou nessa terra, Jesus Cristo fez coisas humanas, coisas humildes e coisas que talvez nem a gente faça, porque a gente se ache talvez melhor que uma coisa ou outra. Mas eu quero andar com você por um texto que é João 17. A gente vai ler bastante desse texto aqui, eu vou usar bastante a Bíblia. E João 17, no capítulo 1, vamos começar lá do início. O texto diz assim: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. O que Jesus fez? Orou. Jesus orava, amém? E ele diz assim: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a tua glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Vou dar uma primeira pausa aí. Jesus Cristo começa a fazer uma oração, e essa oração é minutos, pouco tempo antes de fato, ele completar toda a obra até a morte de cruz. E nesse momento ele tira ali um tempo para falar com Deus. E aí ele diz: Pai, chegou a minha hora, mas eu quero dizer que a minha obra foi completa, e eu glorifiquei o Senhor enquanto eu estive na terra, e agora eu quero ser glorificado contigo e voltar para o meu lugar, que é aí do teu lado. Certo? Resumindo a oração, é assim que funciona, é isso que ele diz. Né? Ele diz no versículo 3, eu vim aqui para a vida eterna, para que te conheçam, e que o Senhor é o único e verdadeiro Deus, e é Jesus Cristo a quem enviaste. Então Jesus Cristo ele veio nessa terra com uma missão do início ao fim dela. Amém?
E a missão de Jesus era fazer Deus conhecido. A missão de Jesus era acabar com todo o ensino errado que existia na época. E era, agora eu venho e trago para você a verdade, eu trago para você a vida, e eu trago para você a opção de você escolher viver ou não aquilo que eu tenho te apresentado. Mas nesse primeiro momento de João 17, nessa oração, Jesus ora por si mesmo. Amém? Ele tem um tempo ali de ele orar ao Pai, de ele parar e falar: Deus, vamos bater um papo, vamos conversar. Eu não sei se tem título ou subtítulo na tua Bíblia, tem alguns aplicativos que tem. Na minha Bíblia, em João 17, está escrito, antes do versículo 1, Jesus ora por si mesmo. E quando o versículo 5 termina, a gente vai começar o versículo 6, não sei se a sua Bíblia está assim, mas a minha está escrito assim: Jesus ora por seus discípulos. E Jesus orou por ele antes, e depois ele começa uma oração por aqueles que andaram com ele, por aqueles na qual ele ensinou tudo aquilo que ele veio fazer aqui nessa terra, amém? Versículo 6 diz assim: Eu revelei teu nome àqueles do mundo que me deste, eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Outra pausa. Então ele começa orando por essas pessoas, e ele diz: Pai, eu estou com umas pessoas aqui que eram tuas, e tu me deste, e toda a palavra que o Senhor me deu, eu passei para essas pessoas, e eles sabem que essa palavra vem de ti, e eles têm obedecido essa palavra. Amém? Aí ele continua, versículo 9. Olha que interessante. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Só fazer um parênteses. Sabe aquela história de: eu preciso fazer isso porque também sou filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus. Eu sou filho de Deus. É uma das maiores mentiras que Satanás inventou nessa terra. Você é filho de Deus se você de fato reconhece a palavra de Jesus sobre a sua vida, o senhorio de Jesus Cristo sobre a sua vida e quem é Deus. Olha o que ele fala no versículo 9: Eu rogo por eles, mas eu não estou rogando pelo mundo, e sim por aqueles que me deste, pois são teus. Amém? Quando Jesus Cristo olha para você, para mim, ele tem que nos olhar como este que Deus nos deu para ele, e não como o mundo. Amém? O nosso esforço, a nossa luta é ser essas pessoas, para que quando Jesus olha para nós e fala: Este, Senhor, é dos que você me deste, e não o mundo. Mas eu vou continuar aqui que tem mais coisas bacanas para a gente falar. Versículo 10: Tudo que eu tenho é teu, e tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Versículo 11: Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, e o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Então ele vira a direção da oração, dizendo para Deus: Pai, que não exista diferença entre eu e eles, que assim como eu sou um contigo, que eles sejam um com o Senhor. Amém? Ele está orando por aqueles que andaram com eles, por aqueles que ele ensinou face a face, por aqueles que ele preparou como filhos de Deus, e ele diz aqui: eles entenderam, eles estão obedecendo a tua palavra. E aí ele diz: Pai, assim como eu sou um contigo, que eles também sejam. Amém? Continuando, versículo 12: Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Obviamente, estamos falando de Judas, ok? Então, nem todos aqueles que Deus ensinou, nem todos aqueles que Jesus, ensinou, nem todos aqueles que andaram com Jesus, tiveram a chance de ser chamado filhos. Porque Jesus veio e apresentou um plano. Jesus vem na nossa vida e apresenta um plano. Quem define se esse plano é para nós ou não, somos eu e você. Amém? E Judas negociou tudo que ele tinha aprendido com Jesus
e aí foi enviado como filho da perdição, como o próprio Jesus diz que ele é. Versículo 13. Agora eu vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Lembra que ele faz uma separação lá atrás. Ele fala, eu oro por esses e não oro pelo mundo. Então, quando ele diz que esses aceitaram a minha palavra, mas o mundo odiou, ele está fazendo de novo a separação daqueles que são filhos de Deus por aqueles que não têm contato ou tiveram contato e não decidiram por andar com Deus. São chamados do mundo. Pois eles são do mundo, como eu também, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Versículo 15. Olha que interessante. Não rogo, o rogo é orar, não peço, não clamo, tá? Na minha tradução está rogo. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Versículo 18. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo, e em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Outra pausa aqui. Então ele separa muito bem Jesus, é Jesus orando, tá, gente? Não estou falando agora de Paulo, de Mateus, não estou falando de Isaías, eu estou falando de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo parou para orar, e ele orou por ele, depois ele orou pelos seus discípulos, e ele fala, eles não são do mundo. Ele faz uma separação e ele diz, mas ao mesmo tempo eu não peço que tirem-os do mundo, mas que livre-os do maligno. Isso significa que Deus não vai tirar todos os problemas da sua vida, mas Ele vai tirar o mal da sua vida. Ele diz, você vai passar por aflições, você vai passar por dificuldades, só que o mal, o poder de te matar, de te destruir, se você quiser ir decidir, isso não tem mais poder sobre a sua vida. Não são do mundo, assim como eu também não sou. E ele diz, santifica-os na verdade. E ele complementa, porque a tua palavra é a verdade. A santificação daqueles que andam com Jesus Cristo está na palavra. Amém? Está no que a Bíblia diz, está no que a Bíblia mostra, está no que a Bíblia ensina. Está na Bíblia que está sendo ensinada na tua célula. Está na Bíblia que está sendo ensinada aqui de púlpito. E graças a Deus nós fazemos parte de uma igreja bíblica, amém? De uma igreja que tem um apóstolo que é gênio, que é crânico, que é físico, que é, sei lá, cientista. O cara é tudo, entendeu? O que ele quiser. Ele escreve um livro num café da manhã. Vou escrever um livro. Pá, acabou de escrever um livro e lança. Apesar disso tudo, ele não traz para cá as verdades dele. Ele traz para cá as verdades bíblicas, as verdades de Jesus. Amém? E todas as pessoas que pegam o microfone na Sara Nossa Terra, seja em grandes conferências de 10 mil pessoas, ou seja, em igrejas com 10 pessoas, essas pessoas têm por compromisso pregar a palavra de Deus, a Bíblia, e não o que essa pessoa acha, amém? Então aqui a gente está falando de Jesus, e Jesus diz, a palavra é a verdade, e é a verdade que santifica. Jesus Cristo também é conhecido como o caminho, a verdade e a vida, amém? A verdade santifica, Jesus Cristo santifica, Jesus Cristo levou o pecado. Jesus Cristo permite que você hoje pode vir aqui no momento que o pastor fez, se ajoelhar aqui diante de Deus, porque não existe mais um abismo entre você e Deus, porque Jesus Cristo está tampando esse lugar, amém? E aí no versículo 19 ele diz, em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Jesus Cristo, além de tudo, ele era o exemplo a ser seguido, então ele falou, eu vou me santificar para que eles possam ser santificados pela verdade, amém? Só que a boa notícia que eu vou trazer para você pode começar agora, porque no título do Meia Bíblia, essa segunda parte do versículo 20 para frente diz, Jesus ora por todos os crentes. Ele orou por ele orou pelos seus discípulos, e agora ele está orando por mim e por você. Se você se dizer que é cristão, que é crente e tudo mais, tá? Fica tranquilo aí também. Versículo 20 diz assim, minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Você é um desses que crê em Deus por meio da mensagem dos apóstolos, amém? Porque mensagem após mensagem, geração após geração, 2022, depois de 2 anos de pandemia, estamos reunidos aqui porque esses caras não pararam lá atrás.
E a gente está falando aqui da palavra. Então Jesus fala assim: eu oro por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem. Fala assim: eu sou um desse. Versículo 21. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Meu Deus, eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual é o problema da sua vida, mas Jesus orou por você. Talvez nem você ore por você, talvez nem o seu líder ore por você, mas Jesus orou por você. Só que quando ele estava orando pelos discípulos, ele ainda estava na terra, sim ou não? Ele estava aqui ainda, e aqui também, mas depois ele diz que aqueles que conhecerão a ele. Deixa eu mostrar para você a diferença. Quando ele fala assim: Pai, eu oro por esses aqui que já estão aqui, para que eles sejam um contigo, como eu sou. Para aqueles que ainda virão pós minha morte, ele diz que eles sejam um conosco. Tem uma diferença. Ele fala: Pai, que eles sejam um contigo, mas aqueles que virão a conhecer, que eles sejam um com nós. No versículo 21 ele diz que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Por que isso? Porque o teu acesso a Deus hoje, o meu acesso a Deus hoje é somente por Jesus. Ele é o caminho que nos leva até lá, Ele é a verdade que mostra esse caminho, e Ele é a vida que nos mostra o caminho para chegar em Deus e pronto. Só que aí ele diz que eles sejam um como nós somos um. Que eles venham até nós. Versículo 22. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Jesus derrama naquela cruz a glória sobre nós. Ah, mas que glória é essa? Ele diz aqui: a glória que me deste. A glória que Deus derramou sobre Jesus, Jesus nessa oração derrama sobre as nossas vidas, derrama por aqueles que conhecerão a Deus um dia pela mensagem. Ele fala: eu dei-lhe a glória que me deste. E você por muitas vezes não se sente valorizado. Talvez no seu trabalho, talvez na sua casa, talvez pelo teu marido, pelos teus pais. Mas Jesus Cristo parou minutos antes de ser morto, de ser crucificado, de completar a obra, mas Ele parou e orou por nós. E aí Ele fala: a glória que o Senhor deu a mim, eu dou a vocês. Essa glória está acessível a cada um de vocês. Versículo 23, ele fala assim: eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amastes como igualmente me amaste. Você entendeu o que eu falei aqui? Jesus diz que Deus te ama, me ama, como Ele ama Jesus. No versículo 23, ele fala que eu estou em tu e eles estão em mim. Por isso que ele fala que eles se acheguem a nós. Porque esse é o caminho. A gente não tem condição de chegar direto em Deus. E Deus nem entende as tuas palavras. Deus é muito grande, ou a gente é muito pequeno, para talvez ter esse relacionamento com Deus direto, se não fosse por Jesus. A Bíblia diz que o Espírito, Ele leva as nossas orações a Deus, até com gemidos inexprimíveis. Porque talvez o Espírito seja esse intérprete, esse tradutor daquilo que a gente quer chegando diante de Deus. Porque quando Deus olha para a nossa vida, Deus enxerga somente a obra de Jesus. E por isso que Jesus fala, que eles venham em mim e eu seja contigo. Por isso que Jesus fala, existe uma unidade entre Deus Pai, Deus Filho e o povo. E quando Jesus, pouco tempo antes de ir, ele fala: eu vou, mas eu vou trazer o Consolador. Eu vou deixar o Espírito Santo. E o Espírito Santo habita em nós até hoje. Então toda essa grandeza de Deus, todo esse gigantismo de Deus, de Jesus, está aí dentro de você. E essa é a morada mais importante que Deus tem, que o Espírito tem, é o teu coração. Porque tudo isso aqui foi feito para que o teu coração fosse voltado para Deus. De nada vale
essa morte, essa entrega, essa oração, o Espírito Santo vir para cá, se a nossa vida não for regada debaixo da palavra, se momentos como esse do altar não fazem diferença na sua vida, se momentos como esse no altar, o pastor recebeu uma palavra e ele tomou direção, ele tomou coragem na direção dessa palavra e Deus fez a obra. De nada disso valeria se o teu coração não fosse voltado para Deus. Amém? Mas Deus, na sua grandeza, escolheu dessa forma. No versículo 24 ele fala: Pai, quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória. A glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Versículo 25, Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu esteja neles. Amém? Então ele diz: o mundo não te conhece, mas eu te conheço. E ele fala: e esses sabem que eu sou enviado do Senhor. E ele fala: porque eu fiz conhecer o teu nome, eu fiz o teu nome chegar até cada um deles. Eu não sei qual é a forma, mas o nome de Jesus, o nome de Deus e o que Deus pode fazer chegou na tua vida. Não sei se é um evangelismo de rua, se é através de uma rádio, se é através de uma oração, não sei como, mas você está aqui hoje porque alguém te alcançou com a mensagem de Jesus. Amém? Então ele diz assim: eu fiz eles conhecerem o teu nome e continuarei a fazer. Tudo isso, ele encerra essa oração dizendo: a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu nele estejas. Tudo isso depende da decisão do homem de corresponder a esse amor. A gente, quando é adolescente, a gente vive vários amores não correspondidos, entendeu? Eu vivi um com a minha esposa, ela não olhava para o lado de jeito nenhum para mim. Até o dia que eu operei a orelha e fiquei bonitão, aí ela me deu bola. Meu apelido era Topodídio ou Fusquinha de porta aberta. E aí eu cheguei na igreja e falei: amor, você é uma mulher de Deus. Ela falou assim: que é isso? Sai daqui, bicho. Aí, enfim, ela até falou assim: é bom que se eu namorar com você, se a gente sair na chuva eu não me molho. Mas eu falei: beleza, então, deixa comigo. Aí, brincadeira isso. Mas por várias vezes a gente tem um amor não correspondido, né? A gente vive coisas na adolescência e não é correspondido. Só que quando Deus ele entrega Jesus para morrer por nós, quantas pessoas a gente levou o evangelho e foi dessa forma? Não quero, obrigado, valeu. Mas mesmo assim Jesus Cristo se entregou e Jesus Cristo orou por cada um de nós, dizendo: se eles quiserem, a chance está aqui. Judas não quis, muitos outros não quiseram. Se você assistir The Chosen, Nicodemos não quis. Muitas outras pessoas não quiseram. Muitas outras pessoas não vão querer. Muitas outras pessoas podem vir aqui, viver aqui, passar pela revisão de vidas, ter um tempo com Deus e voltar para os lugares que elas tinham antes. Mas o preço foi pago, independente se isso ia ter retorno ou não. Amém? Então Jesus Cristo nesse momento ele para, ele entra numa oração por ele, pelos discípulos e por nós. E esse é um texto que quando eu não tenho o que ler na Bíblia, sabe que você vai, vou ler a Bíblia hoje, você não sabe por onde, eu vou para João 17. Esse é um texto que eu leio direto porque eu acho incrível Jesus Cristo em toda a sua grandeza de glória, de poder, de plenitude, parar, nem que for 2 minutos, e orou por mim. Não sei nem se minha mãe ora por mim, mentira, ela ora. Ela ora porque ela é minha intercessora, sabe? E ele parou ali, falou: eu vou orar por eles, eu vou orar por aqueles que ainda virão
eu vou orar por aqueles que ainda eu vou usar lá na frente, para que outros possam conhecer. Tá, ok, beleza, essa foi a parte de Jesus. Jesus Cristo preparou todo um caminho, só que eu quero ir com você para Romanos 12. Em Romanos 12, no versículo 1 diz, Paulo, né? Já é Paulo dizendo, Paulo era matador de cristão, mas Jesus orou por ele naquela oração. Amém? E Paulo entendeu isso tempos depois. E aí é um dos caras mais importantes do Novo Testamento, mas diz assim, portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esse é o culto racional de vocês. O que Paulo está fazendo aqui? O que ele fala? Eu rogo. O que Jesus fez pouco tempo atrás que a gente olhou? Ele estava orando. Amém? Então, Jesus orou por nós, e Paulo nesse momento aqui, ele diz, eu oro pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. A resposta que nós temos que dar ao amor que Jesus derramou sobre nós está em Romanos, onde ele diz, se ofereçam a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. O que isso significa? Preciso me sacrificar? Não. Significa que a tua vida, ela precisa ser regrada pelo altar. A tua vida precisa ser baseada na palavra. Amém? Que as coisas que Deus coloca no teu caminho, no teu coração, quando você está fechado no teu quarto orando, são direções que podem mostrar onde você pode chegar em Deus. Quando ele diz assim, seja um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ele diz, viva o que eu estou te ensinando, para que Deus possa olhar para a sua vida e continuar com esse amor. Vivam de uma forma que agrada a Deus, que esse seja o culto racional de vocês. O que isso significa? Faça tudo isso sabendo o que você está fazendo. Ora sabendo que você está orando. Leia a palavra de Deus sabendo que você está lendo. Adore, louve sabendo que está fazendo isso. Faça isso como um culto racional. Não viva nas emoções, nos arrepios, né, que muitas vezes a gente tem quando está sentado aí no louvor, né, a gente começa a chorar. Isso é legal, é bacana, Deus está falando com você. Mas o seu dia a dia, na forma de você viver, precisa ser racionalmente um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amém? A tua resposta ao amor de Jesus, ao amor de Deus, é dessa forma. Que eu seja um sacrifício vivo a Deus. E no versículo 2 ele diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você lembra que Jesus Cristo estava orando lá e ele fez uma separação entre os filhos e o mundo. Eu vou falar, você finge que você lembrou, beleza? Ele fez uma separação entre os filhos e o... Caramba, vocês estão anotando tudo. E aí aqui ele diz, não se amoldem ao padrão deste mundo. Então, orações e muitos anos separados, talvez, mas ali Jesus Cristo estava orando que existe aqueles que escolhem, só que existe o mundo. E Jesus Cristo diz, não quero que os tire do mundo. E aqui Paulo diz, não se amoldem ao padrão deste mundo. Porque o mundo que Jesus orou é o mesmo mundo que Paulo está dizendo. Ele está falando do mundo lá fora, com as suas paixões, com as suas coisas que é certo, né? Com tudo lá é certo, o errado hoje somos nós. Não se amolde por aquilo que está lá, mas sim pela palavra, porque dessa forma você vai ser capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Aí no versículo 3, Paulo diz assim, por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Olha que legal isso, cara. Primeiro ele diz assim, ó, o mundo ali vai te oferecer várias coisas, mas se você quiser viver de fato a vontade de Deus, tá chegando muita gente aqui em São Paulo hoje. O avião tá
corrido aí. Mas aí ele fala assim, só que a mim foi dada uma graça, e essa graça foi dada a todos vocês. Ele diz assim, mas que ninguém se ache melhor do que ninguém. Paulo simplesmente está nos colocando no nosso lugar aqui. Ele diz, ninguém se acha melhor que ninguém, porque tudo isso é por você, tudo isso você pode realizar, tudo isso você pode conseguir por conta de Deus. Amém? Porque pelos nossos próprios esforços, pelos nossos próprios braços, a gente não tem chance de nada. Só que aí, como ele diz em cima, se você andar santo como um sacrifício vivo e agradável a Deus, você vai experimentar a vontade de Deus para a sua vida. Ele diz, mas lembre-se que ninguém é maior do que ninguém. Que tudo isso é realizado porque Deus permite. Nada mais que isso. Amém? E isso vai também de encontro com a oração de Jesus. Que Jesus fala, ó, que eles sejam um contigo como eu sou. Que eles vejam em mim para chegar em Deus. Então a gente só pode ir para qualquer lugar por conta disso. A nossa faculdade, o nosso entendimento, o nosso trabalho, o nosso dinheiro não leva a gente para lugar nenhum. Não move nada do coração de Deus. Só vai mover o coração de Deus na hora que a gente enxergar que tudo isso é por Cristo. E o versículo 4 ele diz, assim como cada um de nós... Não, desculpa, o versículo 5. Assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. O corpo é formado em Cristo. Amém? Então Cristo, aquele que orou por você por alguns minutos, é toda a base disso para você e eu chegarmos a Deus. Então, vem um aqui e abre o culto. Vem outro aqui e faz o louvor. Vem outro aqui e faz o altar. Vem outro aqui e faz o dízimo. Vem outro aqui e prega. Tudo isso é um só corpo. Amém? Eu só dei esses exemplos, mas às vezes na hora que você tem ali, tem alguém te dando bom dia, boa noite. Olha, estou viajando. Tem alguém te dando boa noite ali. Tem alguém que está ali sentado fazendo a transmissão, colocando as letras e o versículo aqui em cima. Tudo isso é um corpo. Antes de você chegar aqui, alguém limpou o banheiro, alguém fez um café. Tudo isso faz parte de um só corpo, que é ligado por Cristo, por aquele que orou por nós. Porque todo esse projeto de futuro já estava no coração de Jesus desde o início. E ele sabia que a igreja, a noiva, que vai encontrar um dia com Jesus, é um corpo. E esse corpo tem cada um de nós na tua função e exercendo, como eu disse brincando, no padrão Moema de excelência. Amém? Glória a Deus. E aí, para a gente ir já terminando aqui, no versículo 9, diz assim: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dedique-se uns aos outros com amor fraternal, prefira dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no espírito e sirvam ao Senhor. Aqui Paulo diz o seguinte, que se você estiver no corpo, se você estiver fazendo, nesse lugar alguma coisa, se você estiver envolvido, se você estiver no culto, se você trouxer o seu dízimo, a sua oferta, que tudo isso tem que ser feito com amor sincero e fraternal. A gente tem que olhar um para os outros e enxergar que independente de como essa pessoa é ou o processo que ela está passando, Jesus Cristo também entregou a vida por ela. E isso tem que ser o amor do nosso coração, porque aí sim a gente começa a fazer Jesus Cristo ser vivo dentro das nossas igrejas. E aquele sacrifício e aquela oração começa a ter sentido. Quando eu chego para alguém e falo, tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Posso te dar um abraço? Posso orar por você? Vamos na minha igreja hoje? Deus quer falar contigo? Vamos para a revisão de vidas? Só tem sentido. Tudo aquilo. Só tem sentido a oração de Jesus. Só tem sentido o que Paulo diz aqui, se esse amor tiver no nosso coração. Porque esse amor vai refletir quem Jesus Cristo é na nossa vida. Amém? E a gente só consegue derramar aquilo que a gente tem. Alguém disse isso ontem lá na conferência. A gente só consegue dar e derramar aquilo que a gente tem. Se você quer Jesus Cristo na vida da tua família, e esse Jesus Cristo vai ser apresentado por você, ele tem que estar aí dentro. Amém? Porque você só consegue derramar aquilo que você tem. Amém? Mas eu quero que você saia daqui nessa noite com uma certeza só. O amor de Jesus, o amor de Deus por você
vai muito além do que você pode imaginar. Por que a gente leva muito tempo para entender o amor de Jesus na nossa vida? Porque a referência de amor que nós temos de pai no mundo, qualquer tipo de amor, é muito longe do amor que Jesus tem por nós. Amém? E esse amor aqui, que ele se entrega, logo depois que ele acaba essa oração aqui, ele começa a ser levado para o final de tudo, ou para o início de tudo. Para nós, o início de tudo, amém? E aí ele entrega ali a vida. Mas toda vez que eu leio esse texto de João 17, e eu paro para pensar que, ele morreu, ele se entregou, ele fez tudo isso, ele podia fazer, podia descansar, daqui a pouco eu vou morrer, então eu vou ficar aqui na minha, né, orando eu e Deus. Mas na oração dele ele achou um tempo para cada um de nós. Isso torna cada um de nós de uma grandeza que a gente talvez não entende, mas somos importantes e especiais para Jesus, por essa oração. E depois Paulo nos ensina a responder essa oração, vivendo um culto racional na nossa mente e no nosso coração. Amém? Eu queria que você fechasse os teus olhos, eu queria chamar a equipe de louvor aqui. Com os teus olhos fechados, a gente vai cantar uma música aqui, uma canção. E eu queria que, no teu íntimo aí, você e Jesus, que você retribuísse essa oração que Jesus fez por você. Que você pudesse agradecer essa oração. Lembra, faça isso de um culto racional. Faça isso na certeza do que você está fazendo. Amém? Que seja o teu tempo agora de você se entregar e falar: Jesus, obrigado por tudo. E nesse tempo agora você é livre para ficar de pé, para se ajoelhar no seu lugar, para continuar sentado, para vir se ajoelhar aqui na frente. Tem agora o teu tempo de conexão com Jesus Cristo. Em nome de Jesus.